Já se sentiu alguma vez excluído, deixado de lado? Já houve alguma ocasião em que percebeu claramente que não fazia parte do grupo? Havia uma série de barreiras que impediam que isto acontecesse. Olha, vou-lhe dar algumas sugestões e talvez já consiga identificar. Talvez tenha chegado, por exemplo, a um local, pode ser, às vezes, até dentro do nosso próprio país. Não precisa sair daqui, de Lisboa, para isto acontecer. Onde as pessoas estavam a falar uma língua que você não fala. E você chega junto ao grupo, mas não pode fazer parte do grupo. Não consegue entender o que estão a falar. Talvez já lhe tenha acontecido. Talvez já tenha se aproximado de um evento, de um acontecimento em que as pessoas estavam todas vestidas de uma certa maneira ou dentro de um certo padrão e você era a única pessoa vestida de forma diferente. Já lhe aconteceu? Já me aconteceu uma vez, irmãos. Foi muito estranho. Chegar numa ocasião em que eu estava de fato e gravata e estava toda a gente de calça jeans e t-shirt. Eu parecia um ET que estava ali no meio daquela gente. Estava a fazer aqui o quê? Toda a gente olhava para esquisito, este fulano, o que é que está aqui a fazer? Às vezes é uma coisa tão simples quanto isto, é o suficiente para nós sermos excluídos. Já lhe aconteceu de participar de algum tipo de cerimónia, ritual, ou estar num contexto em que parece que toda a gente sabe o que fazer, menos você? E põe-se a olhar ali a ver se consegue, o que é que eu faço a seguir, porque eu não sei, tenho que perceber o que é que os outros estão a fazer. Ou talvez seja simplesmente pelo seu estilo. E aqui eu diria, talvez os nossos jovens, em termos de escola, às vezes experimentam isto, porque nas escolas vão-se formando vários grupos, não é? E um não consegue entrar dentro do outro grupo porque não faz parte. Pode ser que no seu trabalho, no seu ambiente de convivência também algo seja semelhante. Ou seja, tantas barreiras. Hoje em dia há tantas barreiras, há tantas coisas que podem nos deixar do lado de fora, que podem nos separar, que podem nos impedir de fazer parte. E para chegar a Deus? Será que há barreiras? Será que há obstáculos que podem nos impedir? Algumas pessoas, e eu diria algumas religiões, dizem que para nós chegarmos a Deus é uma coisa extremamente complicada. Há tantas barreiras a serem ultrapassadas, tantos rituais, tantas cerimónias, tantos sacrifícios, tantos esforços que nós temos que fazer para tentar chegar perto de Deus. E a Bíblia? O que é que diz sobre isto? Como será que Deus se comportaria se estivesse aqui na Terra em relação a nós? Ele nos excluiria ou Ele nos aceitaria? Bem, nós não precisamos adivinhar. Há muitos textos bíblicos que falam sobre isto. Eu vou convidar-vos a ler apenas uma destas histórias que fala realmente de Deus aqui na Terra e que nos mostra como é que Deus lida com estas coisas. Evangelho de João, capítulo 4. É uma história que vale a pena ler toda, mesmo que seja um bocadinho mais longa, porque é uma história realmente extraordinária que nos mostra a maneira como Deus, feito homem, em Jesus, reage diante da nossa realidade humana. João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim: E quando Jesus entendeu que os fariseus tinham ouvido que ele fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte, e era isto quase a hora sexta, ou seja, meio-dia. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água do poço, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado?
Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque já tiveste 5, e o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Ora, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Porque Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou porque falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Esta história, contada apenas por João, nenhum dos outros 3 evangelhos a narra. É uma história muito bonita que nos mostra como é que o nosso Deus lida com as barreiras. Jesus caminhava com os seus discípulos da Judeia de volta para a sua região, onde ele estava mais à vontade, que era a Galileia, e no caminho havia a região de Samaria. Era muito comum que os judeus, ao fazerem este trajeto, e os galileus, fizessem uma volta pela Pereia para evitar passar por Samaria, porque havia muita rivalidade entre estas duas raças. Os judeus e os galileus não se davam com os samaritanos. Os samaritanos eram um povo misto. Eles eram resultado da mistura de judeus com várias outras raças, que tinham sido trazidas para aquela região do mundo pelos persas, muito tempo atrás. E esta mistura fazia com que eles fossem um povo considerado inferior. E os judeus, que prezavam muito a sua raça, não se misturavam com os samaritanos. Os samaritanos tinham criado uma religião própria, parecida com a dos judeus, mas concorrente, e tinham um monte chamado Gerizim, onde eles tinham o seu próprio santuário para não irem a Jerusalém adorar. E havia grande rivalidade entre estes dois povos. Mas Jesus, ao invés de dar a volta pela Pereia, escolheu ir diretamente pelo caminho mais reto e passar por Samaria. E era quase meio-dia. Quem já esteve na Palestina, não é preciso ir à Palestina, basta ir aqui ao Alentejo. Na época do calor, quando chega meio-dia, é difícil caminhar. E Jesus estava cansado e parou no lugar certo, junto a uma fonte, enquanto os seus discípulos iam buscar comida na cidade. E uma mulher se aproximou. Uma mulher que foi buscar água no poço ao meio-dia. Ninguém vai buscar água no poço ao meio-dia. Quem já viveu em locais do mundo onde se tira a água do poço sabe que há 2 horas no dia em que vamos buscar água. De manhã bem cedo, ou então no fim do dia, quando o sol já está quase a declinar. São as horas menos quentes, em que tirar água é mais fácil, e também são as horas em que nós precisamos. A água da manhã para fazer a lide do dia, a água da noite para o banho. Ao meio-dia, ninguém vai buscar água. É um trabalho difícil, um trabalho esforçado. E normalmente quando se vai buscar água ao poço, é preciso ir mais do que uma pessoa. Não sei se alguém aqui já teve esta experiência, mas normalmente quando aquilo que levamos para transportar água, que não pode ser uma coisa pequenina, tem que ser um pouco grande, a regra geral transporta-se na cabeça. Mas como é que se pega uma coisa daquelas pesada para pôr na cabeça? Sozinho fica muito difícil. É por isso que as pessoas vão ao poço, pelo menos 2 a 2. Uma mulher sozinha, ao meio-dia, indo buscar água na fonte. É porque esta mulher tinha uma vida
e uma experiência de vida que tinha tornado a sua posição na sociedade não muito boa. E por isso ela vai sozinha ao meio-dia buscar água. E nesta história nós verificamos a maneira como Jesus lida com ela. E a primeira coisa que ele faz é romper a barreira do género. Naquela cultura os homens não falam publicamente com as mulheres. Os homens não dirigem a palavra a mulheres, a não ser que sejam mulheres da sua própria família. E as mulheres não respondem a homens que não sejam da sua família publicamente, porque isso é considerado impróprio. E, no entretanto, Jesus rompe esta barreira com a maior tranquilidade. Está sentado junto ao poço, a mulher chega e Jesus, da forma mais natural possível, lhe diz: mulher, dá-me de beber. Dá-me de beber. Numa linguagem tão amena, num discurso tão simples, Deus feito homem rompe uma das barreiras mais importantes que existia para começar a conversa com esta mulher. E a própria mulher reage de alguma maneira indignada. O versículo diz que ela olhou para Jesus e disse assim: mas tu és um judeu muito esquisito. Os judeus não falam com os samaritanos, ainda por cima eu sou mulher e tu falas comigo. Porque Jesus, ao falar com esta mulher, não apenas rompeu a barreira de género, mas rompeu a barreira de etnia. Ele falou com alguém que era de uma cultura que a cultura dele não falava. Povos que eram rivais, povos que eram inimigos, povos que se detestavam e que se odiavam. Mas para Jesus essa barreira não era importante. E por isso ele fala com esta mulher da forma mais tranquila possível. E ela então começa a dialogar com o Senhor Jesus. E o diálogo é tão engraçado e delicioso porque aconteceu em muitos momentos da vida de Jesus, em que Jesus está a falar de coisas espirituais e as pessoas estão a pensar em coisas materiais. Jesus disse a Nicodemos que ele tinha que nascer de novo. E Nicodemos pensou: mas então tem que entrar outra vez na barriga da minha mãe para nascer outra vez? Jesus estava a falar do nascimento espiritual. E aqui Jesus vai falar a esta mulher sobre uma água, mas não é a água de beber H2O. Jesus está a falar de vida, no sentido mais pleno. E a mulher está só a pensar em água. E Jesus diz a ela: mulher, se tu soubesses quem é que está a falar contigo, se soubesses que é Deus feito homem aqui a conversar contigo, a esta hora da manhã, debaixo deste sol, aqui em pleno poço, em Sicar, tu lhe pedirias para que ele transformasse a tua vida. Mas a mulher pensa que Jesus está a falar de água. E ela até faz troça de Jesus e diz: Senhor, o poço é fundo, tu não tens nenhum cântaro, como é que tu vais tirar água da fonte? E Jesus diz a ela: mulher, a água que eu posso te dar, quem bebe dela nunca mais tem sede. E a mulher continua a interpretar literalmente e diz: Senhor, que maravilha, esta água é ótima, eu bebo uma vez só, não preciso ter mais sede. Olha, a propósito, dá-me um bocadinho dela porque eu levo lá para casa, escuso de Cavite todos os dias, ter este trabalhão. E parece que ela não está a entender aquilo que Jesus lhe diz. É por isso que Jesus precisa ir mais longe. É por isso que Jesus introduz o tema da família. Porque esta era uma mulher mal vista na sociedade. Jesus pergunta a ela: vais chamar o teu marido? Pronto, já chegamos à conclusão que não é correto eu estar a dialogar contigo publicamente, não é? Os homens não devem falar com as mulheres, então vais chamar o teu marido, que é para eu poder falar com um homem que seja responsável por ti. Ela fica incomodada. Não tenho marido. E Jesus diz: falaste bem. Realmente não tens marido. Já tiveste 5. Já te divorciaste e casaste outra vez 5 vezes, o que naquela sociedade era muito mal visto. E agora realmente tens um homem, mas ele não é teu marido. E aqui Jesus mostra que ele não somente rompeu a barreira do género, não somente rompeu a barreira da etnia, mas ele rompeu a barreira social. Ele sabia da situação social desta mulher. Mesmo antes de qualquer tipo de conversa com ela, ele sabia. Até porque uma mulher que ia sozinha ao meio-dia buscar água dava claramente a entender que tinha um problema social. Ela tinha alguma dificuldade no meio da família ou do ambiente em que ela vivia para estar naquela hora sozinha a tirar água. Mas Jesus não teve problemas com isso e dialoga com ela. E quando ela percebe que Jesus é profeta, ela resolve começar então com ele uma discussão religiosa. Bem, vou aproveitar que tu és profeta, vamos debater aqui um tema religioso. Qual é o lugar certo para adorar? Nós, os samaritanos, achamos que é aqui no Monte Gerizim. Vocês, judeus, dizem que é lá em Jerusalém. Falei, irmãos, Jesus, que já tinha quebrado as barreiras de género, de etnia, já tinha quebrado a barreira social,
vai quebrar também a barreira religiosa e vai dizer a ela: oh mulher, nada disto é importante. Nada disto é importante. O que nós notamos nesta história é que Jesus não somente rompeu todas as barreiras para falar com ela, mas ele estava verdadeiramente interessado nela. Ele queria realmente fazer diferença na vida desta mulher. Por isso, o diálogo que ele começa e por isso a insistência que ele faz, mesmo através das atitudes que ela tem, para tentar, de certa maneira, romper a conversa, Jesus vai sempre insistindo. E ele estava interessado em ajudá-la, apesar, ou talvez porque conhecia a situação em que ela vivia. Não é difícil nós entendermos, nem é preciso ninguém aqui ser formado em psicologia para compreender que uma mulher que já tinha tido 5 maridos e estava agora num relacionamento extramarital, estava à procura de alguma coisa. Estava à procura de amor. Estava à procura de ser aceita. Estava à procura de um relacionamento que a pudesse completar. E sistematicamente ela se envolvia com pessoas que não a preenchiam. Ou ela criava dificuldades, ou a pessoa criava dificuldades, e certamente ela não seria uma pessoa muito fácil. Para ter tido 5 casamentos e estar sempre a divorciar-se, não devia ser muito fácil lidar com ela. E o Senhor Jesus, conhecendo a sua situação, mesmo assim, dialoga com ela, insiste com ela, promete a ela, anuncia a ela a diferença que Ele pode fazer na vida. Diferença no coração, não na religião. Jesus não perde tempo discutindo com ela religião. É curioso que quando nós, evangélicos, ou algumas pessoas dizem protestantes, nos apresentamos ou identificamos-nos com alguém em Portugal e explicamos que somos evangélicos ou que somos protestantes, normalmente a outra pessoa, sendo de base católica, a primeira coisa que quer saber é: mas conta-me lá quais são as diferenças. As pessoas querem logo discutir religião, querem logo poder pôr os pingos nos is para saber o que é certo e o que é errado. Meus irmãos, Jesus não gastou tempo discutindo religião. Ele foi direto ao coração daquela mulher. Ele foi falar a ela daquilo que realmente a interessava. Ele disse a ela: oh mulher, esta história de andar a discutir se é aqui, se é ali, se é acolá, Deus é Espírito. Deus é Espírito. O que tu precisas é de voltar a estar em ligação com Ele. O que tu precisas descobrir é como é que podes adorá-lo em espírito e em verdade. Porque Deus é Espírito e não existe outra maneira. Se tu soubesses quem fala contigo, se tu soubesses quem conversa contigo, tu descobririas que este alguém pode transformar a tua vida, mudar o teu coração, dar-te aquilo que estás à espera e à procura. A história, de certa maneira, é interrompida pela chegada dos discípulos de Jesus. Eles chegam e ficam extremamente incomodados, porque todas as barreiras que Jesus venceu, os discípulos ainda não tinham vencido. Eles ficam muito incomodados, eu diria mesmo chocados, porque Jesus está a falar com uma mulher samaritana àquela hora do dia, junto à fonte. Isto não é coisa boa. Mas eles já sabiam que Jesus era desconcertante. Mas o que nós vemos é que esta breve conversa com a mulher fez uma mudança no seu coração. Esta mulher que sai às escondidas, a meio do dia, para ir buscar água sozinha na fonte. Vejam o que ela faz a seguir. Primeiro, ela deixa o cântaro na fonte. Este cântaro era importante, era valioso, era caro. Era um instrumento que ela não podia desperdiçar. Mas ela descobriu algo tão importante que ela esquece do cântaro, esquece da água, esquece do que tinha ido lá fazer. Ela corre de volta para a cidade. Para fazer o quê? Ela que preferia ficar escondida e ir buscar água sozinha ao meio-dia. Ela procura voluntariamente as pessoas daquela aldeia e diz a eles: venham ver um homem que me disse tudo aquilo que eu já fiz. Eu acho que eu encontrei o Messias. E vocês deviam saber e vocês deviam viver. E diz o texto que todas as pessoas da cidade, ou um grande número de pessoas da cidade, saíram para ir ter com Jesus. O resto da história nos diz que estes homens ficaram tão impressionados com a conversa que tiveram com Cristo, que pediram a Jesus que entrasse e ficasse na aldeia com eles.
E no finzinho mesmo da história, antes de Jesus se ir embora, eles vão dizer à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Ela começou como uma mulher desprezada e excluída da sua cidade, olhada pelos outros de lado e que precisava ir às escondidas buscar água na ponte. E ela termina esta história como uma mulher transformada, que anuncia que Jesus é o Salvador e que faz com que toda a sua cidade entenda quem Jesus Cristo é. Esta história faz-me pensar na sua aplicação para nós. E ela me diz que não interessa para Deus quem eu verdadeiramente sou, neste momento. Ele está à espera de se aproximar de mim e não há nada que possa impedir que Ele o faça. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, Ele andou no meio de todas as pessoas. Ele circulou entre todas as classes. Ele alcançou todos os tipos de pessoas. Não fez distinção de ninguém. Não quer dizer que Ele concordasse com a maneira como todos viviam. Mas era importante que todos ouvissem a sua mensagem. Que todos tivessem a oportunidade de chegar junto a Ele. Ele se interessava com as pessoas. Independentemente da situação em que estavam, em que se encontravam, da maneira em que estava o seu coração, porque Ele conhecia como Ele nos conhece hoje. Ele sabe a situação em que eu estou. Ele sabe se a minha vida está fácil ou difícil. Ele sabe as angústias, as perguntas, as dificuldades, as dúvidas. Ele conhece o meu coração, como Ele conhecia o coração daquela mulher. E Ele quer o meu coração e não um compromisso religioso. É por isso que nós não pregamos a igreja, não pregamos uma denominação ou uma seita, ou seja o que for. Nós pregamos a Jesus. Ele é o Salvador. Ele é tudo para nós. Ele tem poder para salvar. Ele faz a transformação no nosso coração. Naquele dia, quando aquela mulher abriu o seu coração para Jesus e ela percebeu quem Ele verdadeiramente era, ela acreditou. Acreditou de tal maneira que ela foi à sua cidade e imediatamente começou a dizer a todos: olha, eu encontrei o Messias. Vocês deviam ir lá ouvi-lo, porque ele ainda está aqui bem pertinho, ainda não se foi embora. E foi a sua fé que a salvou. A única barreira que a Bíblia diz que faz obstáculo entre nós e Deus é o nosso pecado. É a nossa teimosia e a nossa insistência em não querer ter Deus nas nossas vidas. É a barreira que nós fazemos em querer viver a nossa vida à nossa maneira. E nós achamos que esta é a maneira certa. Há até uma música famosa, popular em Portugal, e que as pessoas gostam de cantar e acham que é muito bonita, que é muito certa, que tem uma mensagem, uma filosofia correta de vida. À minha maneira, à minha maneira. À minha maneira, irmãos, dá neste mundo que nós temos. E dá nesta vida que a grande maioria vive sem sentido e sem propósito. Essa é a única barreira que pode nos separar de Deus. Mas Ele transpôs todas as outras para que nós pudéssemos chegar a Ele. E por causa da nossa rebeldia, e por causa do nosso pecado, e por causa da nossa insistência em viver à nossa maneira, Ele teve que morrer. Porque o viver à nossa maneira levava-nos a um caminho que terminava em morte. E para que nós não continuássemos nesse caminho que terminava em morte, Ele morreu no nosso lugar. Ele tomou a nossa morte para que nós possamos ter a vida dele. Quando Jesus foi crucificado e ao terminar as suas horas na cruz, Ele declarou: está completa, está terminada, está consumada a obra da salvação. Ele estava a dizer que tudo aquilo que nós eventualmente teríamos que sofrer ou que pagar por causa da nossa rebeldia contra Deus, já tinha sido pago por Ele. Ele tinha sofrido por nós. A partir daí, compete a cada um tomar a decisão que esta mulher tomou neste dia, que é crer. Que é crer. Crer que Ele é o Salvador. Crer que Ele faz a diferença. Crer que a sua morte foi para a minha vida. Crer que, aceitando aquilo que Ele fez por mim, eu tenho uma vida nova. Esta mulher procurou de várias maneiras.
sobretudo em inúmeros relacionamentos, sem nunca encontrar a satisfação que naquele dia ela achou junto àquele poço ao meio-dia, tanto que ela esqueceu tudo mais para correr à cidade e dizer: eu achei, finalmente eu achei, encontrei o que estava à procura. E o nosso convite nesta tarde, já à noite, para aqueles que estão aqui, é que você também encontre isto, hoje. Que também possa deixar, eventualmente, o seu cântaro junto à fonte. E eu não sei qual é o seu cântaro. Eu não sei qual é aquela coisa que é tão importante na sua vida que tem impedido que você realmente procure a Deus de verdade. Que encontre em Jesus aquilo que Ele está a oferecer. Mas este é o convite do Evangelho. Esta é a oferta do Evangelho. E esta oferta é extraordinária porque ela é o amor de Deus manifestado em graça. Significa que é a oferta de Deus para si. Nós não podemos merecê-la, mas nós podemos e devemos aceitá-la. A Bíblia diz que é extremamente simples. Reconheça o seu pecado, peça a Deus perdão por causa disto, creia naquilo que Jesus fez por si, e a Bíblia diz que será salvo, começará uma vida nova. Eu vou convidar a que abaixem as vossas cabeças agora e fechem os olhos. Não é por nenhuma questão de ritual, é apenas de concentração. Porque quando estamos os olhos abertos, nos distraímos com facilidade e assim você pode pensar só na sua situação. Eu não sei se a mensagem, aquilo que foi dito, aquilo que foi cantado, aquilo que foi falado, fez algum sentido para si. Mas se de alguma maneira foi tocado por algo daquilo que aqui foi transmitido, a sentir a sua necessidade de Deus nesta ocasião, eu queria convidá-lo a fazer um gesto, um passo simples, um primeiro passo para dizer a Deus: eu preciso disto, eu quero isto. Eu não quero ficar de fora, eu quero participar desta vida nova. Eu quero Deus na minha vida, eu quero experimentar aquilo que Jesus ganhou para mim. Eu quero esta vida nova. Arrependo-me dos meus pecados, abandono aquilo que está a separar-me de Deus. Quero ultrapassar todas as barreiras por causa do amor que Ele tem por mim. Se você quer, nesta ocasião, dizer isto, fazer isto, dar este primeiro passo, de forma muito simples, no lugar em que está, sem abrir os seus olhos, apenas faça um gesto com a sua mão. Levanta a sua mão direita e desta maneira está a dizer: eu quero, eu preciso disto e eu quero esta diferença na minha vida. É a sua maneira de dizer: eu quero, nesta noite, tomar esta decisão. Obrigado, pode abaixar a sua mão. Pode abaixar a sua mão também, obrigado. Essa é a sua maneira de expressar no seu coração: eu preciso de Deus na minha vida, eu quero Jesus no meu coração. Querido Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, porque ela é rica. Te agradecemos porque o Teu amor é este amor que rompe todas as barreiras, que não olha para a situação em que nós estamos, mas que nos resgata da situação em que estamos, para aquela em que Tu nos queres colocar. Obrigado, Senhor, porque em Ti nós encontramos um amor que se sacrificou por nós, entregando-se para que nós pudéssemos receber de Ti de graça esta salvação. Obrigado, Senhor, porque nós nunca a alcançaríamos de outra maneira, nunca chegaríamos lá pelo nosso esforço. Obrigado por aqueles que, através deste gesto simples de levantarem o seu braço nesta noite, disseram: eu quero, eu preciso disto. E nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito faça em seus corações a obra completa, do sentimento do seu pecado, do arrependimento do seu pecado, mas da fé em Jesus como o verdadeiro Salvador. E ajuda-nos, como igreja, a sermos capazes de os acompanhar nesta caminhada nova com Deus. Oramos e pedimos isto em nome de Jesus. Amém.